This is a Portuguese short story from Ablas. Check the link in the description to download this as a PDF. Let's start reading the story with only Portuguese subtitles, before looking at the English translation. Era final da tarde quando o Sr. Utterson chegou à porta da frente do Dr. Jekyll, onde foi recebido por Poole, o mordomo. Foi levado pela cozinha, através de um pátio e até ao laboratório do médico. Era uma sala ampla que dava para o pátio através de 3 janelas empoeiradas. Perto da lareira estava sentado Dr. Jekyll, com um ar muito doente. Não se levantou para receber o visitante, mas estendeu a mão e deu-lhe as boas-vindas com uma voz diferente. Já ouviu as notícias? Disse o Sr. Utterson assim que Poole os deixou a sós. Não foi tão imprudente ao ponto de esconder esse indivíduo? Utterson, juro por Deus, exclamou o médico. Nunca mais o voltarei a ver. O advogado ouviu, mas não gostou do estado febril do amigo. Espero que tenha razão. Se isto chegasse a julgamento, o seu nome poderia aparecer. O Jekyll disse hesitante: recebi uma carta e não sei bem se devo mostrá-la à polícia. Gostaria de a deixar nas suas mãos, Utterson. Tenho uma confiança enorme em si. A carta estava escrita com uma caligrafia estranha e assinada Edward Hyde. Devo ficar com isto e dormir sobre o assunto? Perguntou Utterson. Quero que julgue por mim inteiramente, respondeu o médico. Perdi a confiança em mim mesmo. Ao sair, o advogado parou e trocou umas palavras com o Poole. A propósito, disse ele, foi entregue uma carta hoje. Quem a trouxe? Mas o Poole tinha a certeza de que não tinha chegado nada, exceto circulares. Esta notícia fez o visitante ir embora com os receios renovados. Pouco depois, o Sr. Utterson sentou-se com o Sr. Guest, o seu chefe de escritório, e uma garrafa de vinho velho que havia muito repousava na adega da sua casa. Então, o criado entrou com um bilhete. É do Dr. Jekyll, senhor? Perguntou o escriturário. É apenas um convite para jantar. Por quê? Quer vê-lo? O escriturário colocou as 2 folhas de papel lado a lado e comparou atentamente o seu conteúdo. Obrigado, senhor, disse ele por fim, devolvendo ambas as folhas. É uma assinatura muito interessante. Houve uma pausa, durante a qual o Sr. Utterson ficou mergulhado em pensamentos. Por que é que as comparou, Guest? Perguntou ele de repente. Bem, senhor, respondeu o escriturário, há uma semelhança bastante singular. As 2 caligrafias são, em muitos aspectos, idênticas, apenas com uma inclinação diferente. Quando o Sr. Utterson ficou sozinho nessa noite, trancou o bilhete no seu cofre, onde ficou guardado daquele momento em diante. O quê? Pensou ele. O Henry Jekyll falsificou a caligrafia de um assassino. E o sangue gelou-lhe nas veias. Now we'll read the story again with both Portuguese and English subtitles. Era final da tarde quando o Sr. Utterson chegou à porta da frente do Dr. Jekyll, onde foi recebido por Poole, o mordomo. Foi levado pela cozinha, através de um pátio e até ao laboratório do médico. Era uma sala ampla que dava para o pátio através de 3 janelas empoeiradas. Perto da lareira estava sentado Dr. Jekyll, com um ar muito doente. Não se levantou para receber o visitante, mas estendeu a mão e deu-lhe as boas-vindas com uma voz diferente. Já ouviu as notícias? Disse o Sr. Utterson assim que Poole os deixou a sós. Não foi tão imprudente ao ponto de esconder esse indivíduo? Utterson, juro por Deus, exclamou o médico. Nunca mais o voltarei a ver. O advogado ouviu, mas não gostou do estado febril do amigo. Espero que tenha razão. Se isto chegasse a julgamento, o seu nome poderia aparecer. O Jekyll disse hesitante: recebi uma carta e não sei bem se devo mostrá-la à polícia. Gostaria de a deixar nas suas mãos, Utterson. Tenho uma confiança enorme em si.
A carta estava escrita com uma caligrafia estranha e assinada Edward Hyde. Devo ficar com isto e dormir sobre o assunto? Perguntou Utterson. Quero que julgue por mim inteiramente, respondeu o médico. Perdi a confiança em mim mesmo. Ao sair, o advogado parou e trocou umas palavras com o Poole. A propósito, disse ele, foi entregue uma carta hoje. Quem a trouxe? Mas o Poole tinha a certeza de que não tinha chegado nada, exceto circulares. Esta notícia fez o visitante ir embora com os receios renovados. Pouco depois, o Sr. Utterson sentou-se com o Sr. Guest, o seu chefe de escritório, e uma garrafa de vinho velho que havia muito repousava na adega da sua casa. Então, o criado entrou com um bilhete. É do Dr. Jekyll, senhor? Perguntou o escriturário. É apenas um convite para jantar. Por quê? Quer vê-lo? O escriturário colocou as duas folhas de papel lado a lado e comparou atentamente o seu conteúdo. Obrigado, senhor, disse ele por fim, devolvendo ambas as folhas. É uma assinatura muito interessante. Houve uma pausa, durante a qual o Sr. Utterson ficou mergulhado em pensamentos. Por que é que as comparou, Guest? Perguntou ele de repente. Bem, senhor, respondeu o escriturário, há uma semelhança bastante singular. As duas caligrafias são, em muitos aspectos, idênticas, apenas com uma inclinação diferente. Quando o Sr. Utterson ficou sozinho nessa noite, trancou o bilhete no seu cofre, onde ficou guardado daquele momento em diante. O quê? Pensou ele. O Henry Jekyll falsificou a caligrafia de um assassino. E o sangue gelou-lhe nas veias. Head over to our website to play some fun games and continue learning your favorite languages for free. Be sure to subscribe if you enjoyed this video, and thanks for watching.